Vamos aproveitar. A gente quer aproveitar o nosso tempo. Nosso tempo é muito precioso. Então aproveite. Vou te dar mais um minutinho. Clique no aviãozinho, manda para mais alguém. Nós vamos falar um pouco hoje sobre alinhamento do nosso som com o som de Deus. Aquilo que nós tocamos precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer que nós toquemos. O que nós fazemos neste mundo é muito importante. Mas tudo que nós fazemos nesse mundo é muito importante se estiver alinhado com o nosso propósito, se estiver alinhado com aquilo que nós precisamos fazer em Deus. Isso é mais importante, tá? É mais importante. Então, pega sua Bíblia, pega papel, pega caneta e a gente já vai começar a falar algumas coisas. Pega papel, pega caneta, pega sua Bíblia, aproveita e já abre sua Bíblia em Apocalipse. Deixa eu só abrir a janela aqui. Isto. Meu Deus. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Nayara, Léo, Deus abençoe. Povo de Mantena, povo lindo. Seja muito bem-vindo. Apocalipse 14 fala algo muito importante, algo muito lindo. Olha o que diz. Nós vamos ler apenas 3 versículos, tá? E nós vamos falar apenas do versículo 2. Mas eu quero ler o versículo 1 e quero ler o versículo 2 e 3 também com vocês. Então vamos lá. Apocalipse 14, verso 1, 2 e 3. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas vestes tinha escrito o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados na terra. Uau! Meu Deus, é muito lindo. Vamos lá. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pedindo uma água. Eu esqueci de trazer água. Aproveita, clique nesse aviãozinho, envie para mais uma meia dúzia aí. Nós vamos liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos lá então. Olha só. Primeira coisa. O versículo 2, ele começa com a palavra ouvi. Ouvi uma voz do céu. Ouvi uma voz do céu. Só estou enviando a mensagem. Ah, não, eu quero água. Pode deixar essa água aqui também. Eu quero água com gás lá, que eu coloquei o limão lá na água. Ouvi. Olha só, presta atenção. Nós, ministros de Deus, primeira coisa que nós precisamos é ouvir o céu. Guarde isso. Todo ministro
precisa ouvir uma voz do céu. Se você não tem ouvido uma voz do céu, é necessário que você ouça uma voz do céu. Todo ministro precisa ouvir uma voz do céu. Alguém digita, por favor, para eu poder fixar no comentário, Apocalipse 14, 1 a 3. Alguém digita, por favor? Obrigado. Vocês estão me escutando bem? Se estiver escutando tranquilo, escreve: eu estou te escutando muito bem. Se você estiver escutando muito bem, escreve: eu estou escutando. Alguém escreve, por favor, Apocalipse 14, verso 1 a 3, para eu poder fixar nos comentários aqui, por favor. Então, é necessário que a gente escute uma voz do céu. Obrigado, Álvaro. Muito bem. Muito feliz. Top. Obrigado, Paty. Deixa eu colocar aqui. Ô, Ju, Deus abençoe. Saudade. Fixar comentário. Pronto. Obrigado, Suelen. Vamos lá, então. Apocalipse 14, verso 1 a 3. Esse texto começa com o versículo 2, ele diz: ouvir. A primeira coisa que, vou falar novamente, a primeira coisa que um ministro de Deus precisa é ouvir a Deus. Sabe por quê? Quando nós falamos de alinhamento do som, alinhamento daquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que um som já está tocando na eternidade. E o que nós precisamos fazer na terra é escutar o som que está sendo tocado na eternidade e trazer para cá. Essa é a nossa obrigação como ministros do altar. E aqui nós estamos, eu creio que não estou falando para todas as pessoas que ministram. Então nós precisamos entender isso. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos. Quem estava no culto ontem à noite na igreja, ela fala aí, ó, eu estava. A Paty estava. Quem estava aí, fala, eu estava. Ontem, na ministração de adoração, a presença de Deus foi tão palpável, que o ar muda. E daqui um pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Estava tão palpável a presença de Deus naquele ambiente, que nós escutávamos vozes como voz de muitas águas. Eu estava. Foi poderoso. Então, nós precisamos entender que os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos. Porque nós, como ministro do altar de Deus, nós temos a responsabilidade de escutar o céu, trazer essa canção para o céu e jogar para que a igreja, juntamente conosco, cante esse som, para que a igreja juntamente conosco libere esse som. E ontem nós cantamos: Abba Pai, meu amigo tão lindo, não há palavras. A Paty não foi ontem não. Poxa, Paty, desculpa. Então nós precisamos entender que a primeira coisa que nós precisamos ouvir uma voz do céu. E aí o texto continua, João continua falando, ouvir uma voz do céu como? Preste atenção, como? Ele não disse que ouviu uma voz do céu igual, ou uma voz de muitas águas, ele ouviu como voz de muitas águas. Então, João diz: eu ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas. E eu quero meditar um pouquinho sobre essa voz de muitas águas com você. Anote aí, escreve aí nos comentários. Toda vez que eu escuto, toda vez que eu leio voz de muitas águas, esse termo voz de muitas águas refere-se a Jesus Cristo. Escreve aí, voz de muitas águas, fala de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, e João disse isso em Apocalipse, no versículo 2.
Eu ouvi uma voz como uma voz de muitas águas. Voz de muitas águas fala de um som que sai do próprio Cristo. E nós, como ministro de adoração, agora vamos lá, nós como ministro de adoração desse novo tempo, nós precisamos liberar um som. Nós não precisamos apenas ouvir um som, escutar o que está sendo cantado na eternidade e trazer para a igreja, mas nós precisamos também liberar esse som. Entenda que quando nós cantamos, nós liberamos aquilo que está dentro de nós. Quando nós tocamos um instrumento, qualquer instrumento que seja, nós liberamos isso a partir de nós. Eu não toco um violão simplesmente. Eu libero aquilo que tem dentro de mim quando eu toco o meu violão. Eu libero o que tem dentro de mim quando eu toco um teclado. E aqui tem alguns segredos nisso. Deixa eu falar com vocês aqui, preste atenção. Guarde isso aqui, músicos de plantão. A harpa, ela foi criada, a harpa foi o primeiro instrumento de corda. A harpa, ela foi criada quando alguém teve um insight de um arco e flecha que puxou. Preste atenção nisso. Alguém teve um insight jogando um arco e flecha, e quando ele soltou aquela corda fez um barulho. Que corda era essa? A corda de um arco era feita de tripa de cordeiro. E aqui eu quero mostrar um apontamento profético para você. A corda do arco era feita de tripa de cordeiro. Então, quando o homem montou a primeira harpa, ela foi feita com a madeira. Madeira na Bíblia fala de Jesus Cristo, fala da humanidade. Já comecei, Davi, aqui é assim. Fala da humanidade. A tripa de cordeiro fala do íntimo de um cordeiro. Então, quando eu toco uma harpa, profeticamente eu estou liberando o próprio Cristo. Quando eu toco o meu instrumento, eu estou liberando o próprio Cristo. E é o que diz esse texto. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Voz de muitas águas fala do próprio Cristo. Agora, a voz de muitas águas fala de algo intenso. Fala de algo intenso. Voz de muitas águas fala de algo contínuo. Voz de muitas águas fala de um ruído intermitente. E aí eu te pergunto, quando as pessoas escutam o que você está tocando, pelo amor de Deus, guarde isso. Quando as pessoas escutam você tocando, você ministrando, o que elas dizem a respeito do som que sai a partir de você? Vou te perguntar novamente. O que as pessoas dizem a respeito do som que sai a partir de você? Você sabe por quê? Porque, olha só, ouvi uma voz do céu. Primeira coisa que nós, como ministros de adoração, precisamos é ouvir uma voz do céu. Nós não podemos, é inadmissível nós subirmos em uma plataforma, em um altar, e não escutarmos o céu antes. Um dia eu fui ministrar numa igreja, eu não vou falar aqui a denominação para não ser indelicado. Mas sabe, eu fiquei irado. Você sabe por que eu fiquei irado? Nós ministramos o louvor, foi uma bênção, o fogo desceu. O pastor pega o microfone e fala assim: vamos começar o nosso culto. Eu falei assim, ele está de brincadeira comigo. Você sabe por quê? O meu culto começou na minha casa. A minha preparação, eu começo a preparar o meu coração antes. Ontem na igreja, no culto, ontem, abraço Dan, saudade. Ontem no culto,
O meu coração no ensaio, meu coração já estava ardendo. Eu comecei a chorar no ensaio. Porque a presença de Deus foi tão real no ensaio. Eu já sentia que algo iria acontecer. Sabe quando você vai chegando perto de uma cachoeira que você começa a sentir o barulho das águas? No ensaio é assim. Guarda isso. No ensaio já é assim. Toda vez que você chega no ensaio, você começa a escutar o som. E você já entende, fala assim, algo vai acontecer nessa noite. Algo vai acontecer nessa noite. Então, nós precisamos entender que no ensaio, e aí no ensaio eu já estava sentindo o poder de Deus. Quando foi na hora da adoração que a igreja começou a adorar e ministrar a Deus junto com a gente, houve uma explosão de adoração. A igreja não suportou, o povo gritava, o povo pulava, o povo saltava. Depois vocês olham no YouTube para vocês verem e participarem daquilo que Deus tem feito. Então nós precisamos entender que quando fala de voz de muitas águas, é aquilo que flui de dentro de nós. Voz de muitas águas fala de Jesus que nós liberamos através da adoração. Voz de muitas águas fala de um som intenso que sai de dentro de nós, que libera Jesus para as pessoas que estão escutando. Voz de muitas águas fala de um ruído intenso. Não é só um barulho. Ministrar a Deus não é tocar uma bateria mais ou menos. Vou tirar um som. Cara, não é tirar um som. É liberar aquilo que Deus colocou dentro de você. Sempre que nós vamos no altar, nós precisamos estar preparados para liberar o Deus que está dentro de nós. Essa é a nossa responsabilidade. Esse precisa ser o nosso desejo, esse precisa ser o nosso gozo. Liberar aquilo que Deus colocou dentro de nós como voz de muitas águas. E eu quero fazer novamente essa pergunta para você. Quando você ministra, quando você toca, quando você canta, o que as pessoas falam do som que sai de você? É apenas um som bonito? Ou é um som que está carregado da presença de Deus? É apenas um som bonito? Ou é um som que manifesta a presença de Deus? É apenas um timbre bonitinho da guitarra? Ou quando você ministra a Deus com o seu instrumento, com a sua guitarra, você toca corações? O que é? Nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Um dia, guarde isso. Um dia alguém vai precisar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que toque bem um instrumento para movimentar o mundo espiritual e tirar alguém do cativeiro. Eu vou falar novamente para que você grave, escreva isso nos comentários, por favor. Um dia alguém precisará de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que toque um instrumento bem para movimentar o mundo espiritual e libertar alguém do cativeiro. Precisa. E aí, aonde está isso na Bíblia? 1 Samuel, capítulo 16. Pastora Karine chegou. Abraço, pastora. Tô contando pra galera aqui que o culto ontem foi, meu Deus. Ontem foi demais. 1 Samuel 16, olha o que a Bíblia diz a respeito. Primeira Samuel 16, a partir do verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha que pesado. E o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Obrigado, Davi. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar
harpa, que tocar harpa, que libere algo. Será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão? Mão fala do nosso serviço para Deus. Entenda que Deus não quer nada a não ser tudo que você tem. E o serviço nosso, se você pegar os rabinos, eles não falam momento de culto, momento de adoração. Eles falam momento de serviço. Porque adoração, serviço é adoração. Porque são obras das nossas mãos. Quando nós estamos tangendo o nosso instrumento, quando nós estamos tocando o nosso instrumento, nós estamos trabalhando no mundo espiritual. Nós estamos prestando um serviço a Deus. Então, versículo 17. Então Saul disse aos servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu, o que eu acho massa é isso aqui, ó. Então respondeu um dos moços: eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras, e gentil em presença, e o Senhor é com ele. Preste atenção, pelo texto aqui, já mostra claramente que Davi estava sendo observado pelos homens de Israel. Olha o que diz: eis que tenho visto, filho de Jessé. Não adianta nós fazermos algo pensando que estamos escondidos. Todos os nossos atos, existe uma multidão de pessoas olhando. E a Bíblia diz isso, que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Tudo aquilo que fazemos, existem pessoas nos olhando. E é por isso que nós precisamos exalar Deus em todo momento. Mas o que nós estamos dizendo é que uma hora alguém precisará de um homem, de uma mulher de Deus, que irá movimentar o mundo espiritual para tirar alguém do cativeiro. Nós estamos falando de alguém que libera algo de Deus como voz de muitas águas, assim como diz o texto de Apocalipse 14. Então o texto mostra nitidamente que Davi estava sendo observado pelo povo de Israel. E aqui, se você ler o texto, eu queria que você lesse depois o texto com mais paciência. Eu tive a impressão que as pessoas já falaram com Saul, já pensando em Davi. Olha só, versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que sabe tocar harpa. E será que quando o espírito mau vier sobre ti, ele vai tocar e o espírito vai sair? Nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, existem pessoas vendo. E uma hora alguém vai precisar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que libera algo do céu para tirar pessoas do cativeiro. E essa palavra é para você. Você precisa estar preparado para isto. Você precisa estar preparado. Nós estamos vivendo em um tempo, talvez o tempo mais difícil que a nossa geração já passou. E hoje nós precisamos mais do que nunca liberar a presença de Deus. Nós precisamos exalar a presença de Deus, porque os dias estão difíceis. Nós precisamos estar ligado à fonte eterna. Nós precisamos estar com o nosso coração ligado ao coração de Deus. Porque se o nosso coração estiver ligado ao coração de Deus, nós vamos receber uma hora ou outra uma ordem de Deus para poder tanger o nosso instrumento, para poder liberar aquilo que está dentro de nós. Um abraço, Elisvânia, que prazer, Deus abençoe, saudade, minha filha, Deus abençoe. Nós precisamos entender isso.
E hoje nós temos uma ordem, preste atenção, assim como Saul liberou os servos que trouxessem um homem que tocasse bem, para poder expulsar demônios, para poder libertar, tirar Saul de um cativeiro. O Rei de Reis e Senhor de Senhores está hoje liberando, está hoje convocando homens e mulheres capacitadas para poder liberar esse som de muitas águas, para poder liberar esse som intenso, para poder liberar esse som que fará diferença nesse tempo difícil. Nós precisamos estar com o nosso som alinhado ao som que já está tocando na eternidade, para manifestar o reino de Deus nesse tempo. E eu quero voltar um pouco aqui ao texto, porque algo me chama muita atenção quando no tange a som de muitas águas. Vamos voltar para o texto, Apocalipse 14. O que me chama muita atenção é o seguinte: você já deve ter chegado perto de uma cachoeira. Eu sou do interior de Minas e lá tem muita cachoeira. E às vezes quando a gente ia chegando perto, a gente começava a escutar o barulho. Tsh. Olha o som da chuva, ó. Som da chuva. Som de vento, som de chuva. Então, o que acontece? Que nós precisamos pensar, e eu quero que você pense comigo hoje, é que a água em queda, preste atenção, a água em queda, mais alta está a água, mais ruído terá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que mais alto você sobe para buscar de Deus algo para liberar sobre a igreja dele na terra, maior vai ser o barulho que vai sair de você para libertar pessoas. Mais alto você busca algo de Deus, mais forte será o que vai ser liberado a partir de você para todas as pessoas que estiverem escutando. Então, e aí, vamos voltar de novo. A cachoeira mais alta, mais alta você sobe, maior o volume de água. Outra coisa, maior o volume de água, maior é a intensidade do ruído, maior é a altura de onde desce a água, maior o ruído. E vamos voltar aqui. Quando o texto diz: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Voz de muitas águas fala do próprio Cristo em nós. Nós já falamos isso. Voz de muitas águas fala de um som intenso que flui de dentro de nós, que exala o próprio Cristo. Então, quanto mais alto nós voamos, quanto mais alto nós subimos para buscar de Deus algo, para liberar, maior será o ruído, maior será aquilo que vai ser liberado através de nós para a igreja de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos liberar esse som como homens e mulheres de Deus. Agora, outra coisa muito importante, presta atenção nisso aqui. Eu vi um vídeo um dia, eu ainda não fui nas cataratas de Iguaçu, mas eu vi um vídeo de uma pessoa chegando perto da catarata e começa a vir nuvem de chuva, de chuva fininha, daquele orvalho para em cima das pessoas. Quanto mais perto você vai chegando daquele som,
de onde está fluindo essa água, mais molhado você fica da água que flui da fonte. Preste atenção, de uma maneira ou de outra, preste atenção, de uma maneira ou de outra, se você buscar com intensidade a Deus, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão junto de você, vão experimentar, eles vão provar daquilo que Deus tem plantado no coração de vocês. Guarde isso. De uma maneira ou de outra, quando nós buscamos a Deus com intensidade, quando nós escutamos uma voz do céu, quando nós liberamos essa voz de muitas águas que está dentro de nós, as pessoas que estão ao nosso redor provam, experimentam, vivem, têm experiências daquilo que nós estamos liberando como homens e mulheres de Deus nesse tempo. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Uma outra coisa muito interessante que me chamou muita atenção nisso aqui, quando se fala de voz de muitas águas, algo que me chamou muita atenção é que quando você vai chegando perto da cachoeira, o ar fica mais úmido. Eu não sei você, mas quando nós chegamos em algum lugar que a presença de Deus é muito palpável, parece que o ar muda. Vocês têm essa impressão ou é só eu que tenho essa impressão? Ontem na reunião da nossa igreja, nós tivemos uma presença tão forte de Deus que parecia que o ar dava para pegar. Sabe? Por quê? Eu entendo que é o próprio sopro de Deus que tem soprado sobre a igreja. E mais alto nós como ministros de adoração, e eu digo isso porque todas as pessoas que estão em um altar necessitam buscar Deus em espírito e em verdade, para liberar o Deus que eles estão carregando para a igreja. E quando desce essa voz de muitas águas sobre a igreja, o ar muda, o ar fica diferente. Eu tenho essa impressão. Uma outra coisa muito importante, quando nós liberamos essa voz de muitas águas, ou quando nós escutamos esse som do céu, quando nós escutamos um som e ouvir uma voz do céu como voz de muitas águas, e ouvir do céu como voz de muitas águas, quando nós escutamos essa voz de muitas águas, nós não escutamos outras vozes. Uau! Quando nós escutamos as vozes de muitas águas, nós não escutamos outras vozes. Nós não escutamos outras vozes. Ou seja, nós estamos escutando a voz do próprio Cristo. E quando a voz dele, meiga, doce, suave, porém intensa, vem sobre nós, essa voz do céu silencia todas as outras vozes. E é essa voz que nós precisamos escutar. Uma voz intensa, uma voz poderosa, uma voz carregada de unção, que nos arranca de um lugar de conforto e nos coloca em um lugar de glória, juntamente com Cristo, ministrando a Ele e levando a igreja a entender o nosso alvo, o nosso lugar, que é o céu, que é nas regiões celestiais. O que nós precisamos é isso. Nós precisamos carregar algo de Deus, nós precisamos liberar algo de Deus. E escutando essas vozes,
todas as outras vozes são silenciadas. Aleluia! Todas as outras vozes são silenciadas em nós. Aleluia! Eu quero te dizer hoje, não perca a oportunidade de escutar o som de muitas águas. Todas as vezes que você escuta o som de muitas águas, todas as vezes que você escuta o som de muitas águas, todas as outras vozes são silenciadas. E a voz de Jesus Cristo, poderosa, doce, suave, fica cravada no seu coração, te fazendo ser diferente, te fazendo ter uma experiência sobrenatural com Ele, te fazendo levar a igreja a viver esse tempo sobrenatural. É isso que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos cravar em nosso coração. E como voz de um grande trovão fala da voz do próprio Cristo, do próprio Deus. E eu ouvi voz de harpistas que tocavam com suas harpas. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos escutar o céu e ouvir uma voz do céu. Eu quero te convidar, eu quero te convocar a nesse novo tempo escutar uma voz do céu. É inadmissível nós continuarmos da maneira que nós estamos nesse novo tempo. E você, como homem, como mulher de Deus, precisa liberar um som que existe dentro de você. Som esse que pode mudar uma vida. Som esse que pode mudar um destino. Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu quero te dizer algo. Se você quiser fazer alguma pergunta, aproveita na caixinha de pergunta e faz alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode perguntar aqui. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou falar que não sei. Enquanto isso, nós vamos ministrar uma canção aqui. Não há palavras, nada nos resta, só adorar a Ti. Não há palavras, nada nos resta, só adorar a Ti. Apaixonado estou, és lindo, tão lindo. Fixo os meus olhos em Ti, és lindo, tão lindo. Sou atraído, sou transformado, não sou o mesmo pelo Teu olhar. Sou atraído, sou transformado, não sou o mesmo pelo Teu olhar. Aleluia! Gente, foi muito bom estar com vocês.
um tempo precioso. Essa live vai ficar gravada. Se você foi abençoado com este tema, envie para alguém, tá bom? Não deixe de abençoar outras vidas. Não deixe de transbordar sobre a vida de alguém. Ouvir um som do céu, como o som de muitas águas. E esse som precisa nos tirar de um lugar e levar-nos a um lugar de abençoador. Esse som pode tirar de um lugar de abençoado e nos fazer abençoador. Tá? Então, não perca a oportunidade. Abençoe a vida de alguém. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Deus abençoe.